paz na guia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Bíblia. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Estimados irmãos e irmãs, começávamos no programa passado, no programa anterior, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Qual a data de Lucas? Isso nós encontramos em Lucas capítulo 21, versículo 20 e 19, versículos 43 a 44. Ali se encontra que Jerusalém já fora destruída. Isso aconteceu no ano 70, portanto, Marcos, que foi escrito em torno dessa época de 70, tentamos então, a partir desses dados, situar o Evangelho entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. Qual o local em que ele foi escrito? Muito provavelmente, segundo testemunhas acima, em Antioquia da Síria ou na Acaia, na Grécia. Quais são os destinatários para quem foi escrito o Evangelho em primeiro lugar? Lucas cita nos primeiros versículos do Evangelho de Atos dos Apóstolos o nome de Teófilo, seu querido amigo. Teófilo pode ser o editor da obra, a quem os escritos antigos dedicavam, porque era um patrocínio caro, mas podem ser também cristãos convertidos da gentilidade, ou seja, os helenistas, que eram pagãos cultos, mas também judeus e de língua grega, porque Lucas é helenista. 2. Ele escreve para comunidades urbanas, diferentes das rurais da Palestina, como é o caso de Marcos. O termo cidade aparece 40 vezes em Lucas. 3. Há um mundo dividido pelas divisões sociais, econômicas, políticas e religiosas. 4. Participam ricos e pobres, que acentua os contrastes sociais, pobres, famintos, aflitos, perseguidos, estão nas bem-aventuranças de Lucas, capítulo 6, versículos 20 a 23. Aparecem ricos, capítulo 24 a 26, que não são portadores de bem-aventurança. Esses vivem na fartura, Lucas capítulo 12, versículos 16 a 21, nas festanças, capítulo 16, versículo 19 a 31, não se preocupam com a miséria. 5º lugar. Os cristãos se converteram, mas seguem ligados às instituições do Império Romano. Capítulo 7, versículos 1 a 10. E podem confundir as coisas na medida que não tenham uma opção mais exclusiva. Depois, seguindo adiante, nós observamos que Lucas não quer criar problemas com os romanos que já perseguiam o cristão quando ele redige o Evangelho e o livro de Atos. Então, ele mostra uma certa simpatia, uma visão positiva dos gentios e dos oficiais romanos. Por exemplo, Jesus diz, perante a cura de um filho do centurião, que jamais viu tamanha fé em Israel, o que sugere uma defesa do cristianismo para o império. Gálio, que se encontra diante de Paulo, que era governador da Síria, defende Paulo, nada nele encontra de censurável. Então, como seus companheiros Filon, Aristeias, Josefo, Lucas quer dar uma imagem positiva dos cristãos ao Império Romano. 6. Apresenta o cristianismo aos gentios como um movimento filosófico ilustrado, praticamente inofensivo, com gente que é socialmente benevolente, de amizade filantrópica, mas, acima de tudo, defende os caminhos de Deus no mundo. 7. Lucas dá grande atenção às mulheres. É aquele que mais focaliza nas mulheres.
Lucas capítulo 7, versículos 36 a 50, capítulo 10, versículos 38 a 42, capítulo 13, versículo 10 a 17, capítulo 15, versículos 8 a 9. Como vemos, é uma boa extensão de textos que Lucas defende as mulheres, ou Jesus em Lucas defende as mulheres. As mulheres aparecem como marginalizadas, mas têm uma presença significativa. Em oitavo lugar, Lucas registra uma situação de desânimo, quase de revolta. Isso aparece especialmente no último texto dos discípulos de Emaús, lá no final do Evangelho, capítulo 24, versículos 13 a 35. Jesus morreu, eles não estão vendo saída. É algo que viviam alguns cristãos na época em que é escrito o Evangelho. Os cristãos são pequena minoria nas cidades, comunidade de 30, 50. Muitos começavam a abandonar a comunidade e alguns acreditam que a fraternidade não é possível. Por isso, Lucas acentua a fraternidade no Evangelho e em Atos dos Apóstolos. Qual a relação de Lucas com os outros evangelhos? Na capítulo 1, versículo 1, ele já fala que apelou a obras anteriores. Ele apresenta em comum com o Evangelho de Marcos 235 versículos. Com Mateus, ele apresenta em comum 350 versículos. Isso se atribui a uma fonte hoje desconhecida, que é a fonte dos ditos de Jesus, em alemão Quelle, sentença, fonte que. Então, aquilo que está em Mateus e Lucas e não está em Marcos, se atribui a essa fonte. Tem livros publicados hipotizando os contornos, as ideias, a extensão e também colocando mais precisamente a proposta de quais versículos estão nessa fonte. Lucas é aquele que tem mais versículos próprios, que não estão nos outros evangelhos. Naquilo que nós chamamos matéria exclusiva de Lucas. São 564 versículos, são exclusivos de Lucas. Também Lucas tem maiores afinidades com João do que os outros evangelhos, do que Marcos e Mateus. Na Paixão e na Páscoa, também ele faz omissões, adições, transposições, retoques. Temos como exemplo a grande omissão de Marcos, capítulo 6, versículo 45 a 8, 27, que não menciona os aparecimentos de Jesus na Galileia, capítulo 16, versículo 7, Mateus 28, versículo 18. E a missão de Jesus na Galileia, não menciona. De Jesus ele omite elementos que mostrariam um contexto emotivo maior, porque ele quer apresentar alguém que é um gentleman, um cavalheiro no sentido helenista. Então, ele omite a emoção de Jesus, que está em Marcos capítulo 1, versículo 41, a ira de Jesus em Marcos 3, versículo 5, a ternura extrema de Jesus em Marcos capítulo 9, versículo 36, a indignação de Jesus, que está em Marcos capítulo 10, versículo 13, o temor e a angústia de Jesus diante da última hora, capítulo 14, versículos 33 a 34, ao invés de Pai, afasta de mim esse cálice, ele diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, uma atitude plena de confiança. Marcos capítulo 14, versículo 35, Jesus cai por terra. Em Lucas, ele está apenas de joelhos, capítulo 22, versículo 42. O beijo de Judas, em Marcos, capítulo 14, 35, é amenizado em Lucas, capítulo 22, versículo 47 e 48. Jesus esbofeteado, em 14, versículo 65 de Marcos, aparece também não presente em Lucas 22, versículo 65. Por fim, Jesus reprova os discípulos, que em Marcos, capítulo 3, versículo 13, é muito mais vigoroso do que Lucas, capítulo 8, versículo 11. Então, também Lucas apresenta particularidades na sua cronologia, o registro do tempo.
ele faz nuances mais delicadas do tempo. E também tem maior precisão nos seus conceitos, porque ele é um grande redator de cultura helenista. Quais são a estrutura e os temas do Evangelho? O centro do Evangelho é Jerusalém e os eventos que aí tomam lugar. Jesus, ressuscitado, instrui que os discípulos devem permanecer na cidade, capítulo 24, versículo 49, e daí vão sair em missão, Atos capítulo 1, versículo 8. A profecia ocupa um lugar central na estrutura. Fala-se em cumprimento, capítulo 1, versículo 1, capítulo 24, versículos 6 a 8. Esses devem acontecer os sofrimentos, paixão e glorificação de Jesus, capítulo 9, versículos 21 a 22. Jesus é rejeitado como profeta em sua terra, capítulo 4, versículos 16 a 30, e segue o padrão semelhante a Moisés. Moisés e Jesus são rejeitados. Capítulo 7 do Evangelho, versículos 30 a 34, depois versículos 35 a 37, 39 a 43, capítulo 13, versículos 33 a 34, capítulo 24, 25 a 26 e 44 a 46. Então temos aí algumas originalidades do Evangelho de Lucas, né? Em comparação a Marcos. Então, o Evangelho da Infância, agora dividindo em partes. Primeira parte é o Evangelho da Infância, que está nos 2 primeiros capítulos. Vamos, antes do Evangelho, das partes do Evangelho, fazer um breve intervalo de 5 minutos. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Prosseguindo, prezados irmãos e irmãs, a primeira parte do Evangelho é o Evangelho da Infância. Esse se encontra somente em Mateus e Lucas, não está em Marcos, nem está em João. O Evangelho da Infância em Lucas tem a função biográfica, visa narrar o nascimento de Jesus no contexto da história universal. Na época do edito de César Augusto, que seria 30 a.C. a 14 depois de Cristo, quando Quirino era governador da Síria, nos anos 4 a 1 a.C. Na época do primeiro recenseamento, que é nos anos 8 a 6 a.C. Herodes já estava morto, capítulo 4, o ano 4 a.C., então resta a provável data do nascimento de Jesus entre os anos 8 a 6 a.C. Há uma função teológica nesses 2 primeiros capítulos do Evangelho da Infância.
Os 2 primeiros capítulos sintetizam, antecipam os temas de toda a obra de Lucas. Fala em salvação e gozo na terra, capítulo 1, versículos 14, versículo 28 e 44, capítulo 2, versículo 1 e 2, versículo 20 e 38. Fala em louvor e ação de graças, que está no canto do Magnificat, do Benedito e do Nunc Dimittis, capítulos 1 e 2 sempre. Fala nos pobres de Yahvé, que aparecem nos hinos de Maria, de Zacarias, Simeão e Ana, que são estes pobres, piedosos e justos. Fala na visita dos pastores pobres, em contraste com os magos que aparecem em Mateus. Fala que Israel chegou ao fim, ou seja, na imagem que aqueles que são velhos, como Zacarias, Simeão e Ana, figura-se Israel antigo e velho, o que para Mateus começava a ser superado, para Lucas já passou, portanto Lucas é posterior a Mateus. Fala numa dor que antecipa a paixão, num sinal de contradição que é profetizado para Maria pela profetisa Ana, no capítulo 2, versículo 25 a 38. Segunda parte do Evangelho, ou o seu começo, na capítulo 3, versículo 1 a 4, versículo 13, aparece sublinhado o termo princípio. Lucas capítulo 1, versículo 2, 3, versículo 23, 13, versículo 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 22, 10, versículo 37. Ou seja, é o começo da missão universal da Igreja que nós temos em Lucas. O Evangelho é o começo da missão de Jesus. Atos dos Apóstolos é o começo da missão da Igreja. Aqui, então, nessa primeira parte, o começo, aparece o Espírito Santo como central. Ele é efundido no batismo, assiste Jesus durante as tentações, está presente em todos os momentos. Depois de Lucas, somente João, o quarto evangelho, dá tanta atenção ao Espírito. O termo templo, aparece como última das tentações de Jesus Cristo, o último obstáculo. Para Mateus é o penúltimo, ou seja, é um confronto maior e mais direto com o templo. Satanás, desde o começo, está presente, tenta Jesus, mas volta na hora da sua paixão, quando, através da boca daqueles que debochavam de Jesus, diz: se tu és Messias, desce daí para que creiamos. Terceira parte do Evangelho é o anúncio do reino. Capítulo 4, capítulo 4, versículos 14 a 19, depois versículo 5, até o capítulo 9, versículo 50. Então, o anúncio do reino vai do capítulo 4 a 9. O começo do reino acontece na Galileia, capítulo 4, versículo 14 e 15. Depois vai a toda a nação judaica, capítulo 4, versículo 34, 23, versículo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 37 a 39. Tem um episódio programático do Evangelho. Quando Jesus se apresenta na sinagoga de Nazaré, que está no capítulo 4, versículo 16 a 30, mostra-se que Jesus é o cumprimento das esperanças de Israel que estavam lá em Isaías, capítulo 61, versículos 1 a 4. Jesus é a esperança dos pobres de Yahvé, como Magnificat e o Benedictus, hinos de Maria e de Simeão. Também a reação contra Jesus é violenta, porque ele se nega a fazer milagres na sua terra, alegando falta de fé. O cardeal Martini, que é o grande homem da Bíblia do século passado, fala em querigma pela metade, como nós veremos mais adiante. Então, nessa primeira parte é uma pregação mais querigmática, que anuncia a salvação. São sinais mais abundantes, sinais de Jesus, ou milagres, atos de poder.
Os sinais mais abundantes são exorcismos, curas, perdão dos pecados. Manifesta uma divisão entre crentes e incrédulos, capítulo 8, versículo 1 a 18, e mostra uma transfiguração que está nos outros evangelhos no fim, aqui em Lucas, no início do evangelho. Isso dá impulso à missão dos 72 discípulos, que significa a universalidade daqueles que são missionários. Também mostra o começo da viagem a Jerusalém e a instrução humana dos discípulos. Antes de serem discípulos, eles devem ser humanos, sensíveis aos sofrimentos. Ponto 4. Viagem a Jerusalém, que está no capítulo 9, versículo 51 ao 19, versículo 28. A parte mais extensa em que Jesus se dedica à instrução aos discípulos. São 40% do Evangelho. 9, versículo 51 a 13, versículo 21, fala que a existência cristã segundo a vontade de Deus, o que significa fazer-se discípulo, como responde a perguntas como anunciar a boa nova, né? E também como a sua missão manifesta Deus e seu amor. Capítulo 13, versículo 22 até o capítulo 17, versículo 10, é a parte central do Evangelho. O tema principal é a misericórdia de Deus, muito cara ao Papa Francisco. Capítulo 17, versículo 11 a 19, versículo 27, são parábolas orientadas à escatologia, ou seja, os tempos finais, os tempos definitivos. Ponto culminante é a parábola do filho pródigo, exatamente na metade do Evangelho. Significa que ela tem esse caráter central. Capítulo 15, versículos 11 a 32. Nesse itinerário, o termo caminho é constantemente evocado. Capítulo 9, versículo 52, versículos 56 e 57, 10, 38, 13, 22 a 23, 14, versículo 25, capítulos 18, versículos 11 e 35, 19, versículos 2, 11 e 29. O reino ainda está mais distante, não é possível esperá-lo que é para já. Então ele acentua a vigilância nos capítulos 12, versículo 1 a 32, 13, versículo 1 até versículos 1 a 9, depois versículos 22 a 30. Então são os textos que aqui aparecem como citação. O reino ainda está distante, como nós dizíamos. Jerusalém aguarda o reino. Capítulo 9, versículo 51, em lamentação. Capítulo 13, versículo 31 a 35, em choro. Capítulo 19, versículos 41 a 44, rechaçando a Cristo conforme estava previsto, o que aparece no capítulo 19, versículos 1 a 27. Então, nesse texto, que é a viagem em Jerusalém, capítulo 9 a 19, há uma concentração no ensinamento aos discípulos. E aqui nós vamos terminando. E essa concentração nos ensinamentos aos discípulos está no amor aos inimigos, capítulo 10, ao próximo, aliás, e também inimigos, o bom samaritano, capítulo 10, versículos 25 a 37. Na escuta da palavra, capítulo 10, 38 a 42, Maria, irmã de Marta e de Lázaro, é digna de ouvir a palavra ao contrário das mulheres judaicas. Prega-se a humildade, né, aos discípulos que chegam exultantes, pensando que tinham abafado na missão. Jesus disse que eles são servos inúteis, devemos agradecer a Deus pelo que fizemos. Fala com insistência na oração, Pai Nosso, frases, parábolas, capítulo 11, versículo 11 a 13, 18, versículos 18 a 30. Fala no amor prático aos pobres, que é um tema dominante no Evangelho, capítulo 12, versículos 13 a 30, 51 até 53 e vários outros capítulos e versículos.
mostra uma incompatibilidade entre riqueza e salvação numa série de figuras negativas. Quais são estas? Então, temos aqui o rico, que é tolo, nécio, e o jovem rico. Capítulo 18, versículos 18 a 23. O rico e o Lázaro, já mencionamos, capítulo 16, versículos 1 a 31, e mostra uma figura positiva entre os ricos, que é Zaqueu. É o único texto no Novo Testamento, aliás, principalmente nos Evangelhos, que mostra alguém que é uma boa criatura, e este é o Zaqueu. Por que boa criatura? Boa criatura porque ele se converte. Né? Então, com isso, ele está defendendo a conversão dos ricos por causa dos pobres e por causa de Deus. Zaqueu é visitado por Jesus Cristo de surpresa, se alegra, se converte, devolve 4 vezes mais do que roubou e a metade do que ainda restou. Então, isso nos mostra que é um interesse indireto de Lucas, no texto, na conversão dos ricos, mas por causa dos pobres, o que é por causa de Deus. Depois vem a viagem a Jerusalém, que tem um aspecto eclesial, ou seja, essa viagem a Jerusalém é a viagem da igreja através da história, que mostra a vida pré-pascal da igreja, antes da Páscoa, a vida cristã no mundo. Também o Evangelho, vamos indo para o fim, apresenta 3 cenas de vocação, ainda nessa parte. Então, parece exigências da vocação, ser disponível, largar tudo, capítulo 9, versículos 57 a 62. É preciso a cada dia, o único evangelho que acentua, é preciso a cada dia tomar sua cruz. Capítulo 9, versículo 23. É o único evangelho que fala na vocação dos 72 discípulos, capítulo 10, versículos 1 a 16, que corresponde à missão universal da igreja. Aqui terminamos, desejando uma boa noite, um bom fim de semana a todos, e continuamos, então, na semana que vem, com a 5ª parte do Evangelho, que são os últimos dias de Jerusalém, a paixão e ressurreição de Jesus Cristo. Para todos, a bênção e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.